Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Independência dos Estados Unidos. É uma aula da 800, é a aula 03 do B2. É uma aula de 2 semanas com 8 conceitos históricos, cujo maior conceito histórico é Guerra dos 7 Anos. Possui 973 símbolos e o tempo aproximado de produção historiográfica dele é de 25 minutos e 38 segundos. Agora a gente vai passar aí para o outro lado, para a apresentação do arquétipo e, consequentemente, a apresentação de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto. Muito bem, rapaziada. Meu primeiro conceito histórico é 13 colônias inglesas. As colônias inglesas da América do Norte subdividiam-se em Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, todas colônia do Sul, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Nova Hampshire, todas colônias do Norte, Nova York, Nova Jersey, Delaware, Pensilvânia, todas colônias do centro. Nelas se desenvolveram tipos distintos de colonização, relacionados às características da economia, que se desenvolveu em cada região. O comércio entre as colônias do sul da América Inglesa e a burguesia britânica foi acentuado. Os gêneros agrícolas coloniais eram revendidos pela burguesia britânica ao mercado consumidor europeu. E os colonos importavam produtos manufaturados da Inglaterra. As colônias situadas no norte e no centro da América Inglesa tinham relativa autonomia comercial e administrativa em relação à metrópole. Nelas eram produzidos artigos manufaturados e posteriormente comercializados com as Antilhas e com a África. Assim, formou-se nessas colônias um grupo social que acumulou capital, investindo em seus negócios e propiciando o desenvolvimento colonial. E também na administração pública. Os colonos que viviam nessas colônias do norte e do centro tomavam algumas decisões sem consultar o governo inglês. Meu conceito histórico número 2 é a Guerra dos 7 Anos. Entre 1756 e 1763, ocorreu a Guerra dos 7 Anos, na qual França e Inglaterra disputavam áreas de exploração colonial na América do Norte. O conflito assumiu proporções internacionais, ao reunir aliados para ambos os lados. Os franceses receberam apoio da Áustria, enquanto os ingleses receberam apoio de Portugal e da Prússia. Além de agravar rivalidades entre França e Inglaterra, a guerra repercutiu na América do Norte, pois, para impedir o avanço dos ingleses sobre os territórios a oeste das 13 colônias, os franceses se uniram a algumas nações indígenas e construíram diversos fortes que iam da embocadura do rio Mississippi até o sul. Naquela época, as 13 colônias tinham cerca de 1,5 milhão de habitantes, enquanto na parte oeste da América do Norte tinham apenas 60 mil pessoas. Derrotada na guerra, a França perdeu possessões na América do Norte, parte do Canadá para a Inglaterra e a Louisiana para a Espanha. Perdeu também algumas ilhas das Antilhas e entrepostos comerciais que mantinha na Índia.
a vitória na guerra favoreceu a expansão de ingleses e de colonos das 13 colônias para o oeste da América do Norte. Note que meu terceiro conceito, o controle metropolitano, vai estar diretamente sendo influenciado por essa Guerra dos 7 Anos, da mesma forma como ele influenciou anteriormente e como ele havia influenciado bem anteriormente o processo de formação dessas 13 colônias. Digo, não somente formando, mas principalmente mantendo politicamente. Meu terceiro conceito, controle metropolitano, mesmo vitoriosa na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra teve suas finanças muito abaladas. Aumentar impostos sobre os colonos foi a solução encontrada para equilibrar a economia inglesa. Em 1764, o parlamento inglês aprovou a Lei do Açúcar, estabelecendo o controle exclusivo da metrópole sobre o comércio de produtos coloniais, como açúcar, melado, vinho e seda. No ano seguinte, instituiu a Lei do Selo. As publicações e documentos oficiais somente poderiam circular na colônia com o selo da coroa inglesa, o que comprovaria o pagamento da taxa. Notem que agora os demais conceitos são influenciados e sofrem a influência desse controle metropolitano, quando que, na contrapartida, as 13 colônias fazem somente a sua geração e não sofrem, por assim dizer, nenhum tipo de consequência a elas próprias. Então, meu conceito número 4 se chama Primeira Reação Colonial. Revoltados, os colonos exigiram a revogação da lei, o que ocorreu em 1767. Os rebeldes, cujo lema era No Taxation without representation, nenhum imposto sem representação, reivindicavam ainda sua participação nas decisões do parlamento inglês. Meu quinto conceito histórico fecha do chá de Boston, depois de ter recuado e anulado a Lei do Selo. Em 1773, a Inglaterra decretou a Lei do Chá, que obrigava os colonos a comprar somente chá indiano, vendido pelas companhias de comércio inglesas. Novas manifestações de protesto ocorreram, culminando no episódio conhecido como a Festa do Chá de Boston, em que colonos, disfarçados de índios, invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston e jogaram no mar todo o carregamento de chá. Meu sexto conceito histórico, leis intoleráveis. Em resposta às manifestações dos colonos contra a lei do chá, o parlamento inglês criou novas leis para controlar as 13 colônias. Elas ficaram conhecidas como leis intoleráveis e passaram a vigorar em 1774, determinando o fechamento do porto de Boston e a limitação da autonomia política colonial, onde o porto de Boston ficaria fechado até que pagassem pelo chá. Não poderia haver reuniões sem permissão do governador. Os oficiais britânicos acusados de assassinato durante o serviço de verificações de observância das leis teriam seu julgamento efetuado na Inglaterra, longe dos colonizadores inflamados. O general Gage foi nomeado governador de Massachusetts e mais tropas foram enviadas para Boston. Congressos da Filadélfia. O clima de tensão com a metrópole agravou-se. Ainda em 1774, representantes das 13 colônias reuniram-se no primeiro Congresso Continental, na cidade de Filadélfia, exigindo a suspensão das leis intoleráveis e ameaçando boicotar o consumo de produtos ingleses.
A inflexibilidade do governo inglês fez crescer a mobilização popular pela independência colonial. Iniciaram-se, assim, os conflitos armados entre as tropas britânicas e as tropas organizadas pelos colonos. Durante essa guerra, chamada mais tarde de Guerra da Independência dos Estados Unidos, reuniu-se, em 1775, na Filadélfia, o Segundo Congresso Continental, que na prática funcionou como um governo revolucionário, sob a liderança de Thomas Jefferson. Foi escrita a Declaração de Independência, inspirada nos ideais iluministas, e promulgada em 4 de julho de 1776. A Guerra de Independência prosseguiu. Inicialmente, os colonos estavam em desvantagem, mas a crescente mobilização popular e o apoio militar recebido da França, que conjuntamente com a liderança militar colonial de George Washington, mudaram os rumos dos acontecimentos. Constituição dos Estados Unidos da América. Em 1783, a Inglaterra assinou a rendição. Reconhecer oficialmente a independência das colônias, que passaram a se chamar Estados Unidos da América. A nova nação aprovou sua Constituição em 1787, com características que refletiam os ideais iluministas. Governo republicano, organizado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, sistema federativo com descentralização política e administrativa, além de autonomia dos estados. Voto direto para o legislativo estadual, exercido pelos deputados, assegurando participação popular. Voto indireto para o legislativo federal, exercido pelos senadores. E para o executivo federal, exercido pelo presidente da República. O regime republicano, adotado nos Estados Unidos, manteve a escravidão no país, que só foi totalmente abolida em 1865, após uma guerra civil. Também não estendeu o direito de voto às mulheres, só conseguido no início do século XX. E assim, rapaziada da 800, eu termino o meu comentário sobre a aula Independência dos Estados Unidos. E agora a gente passa aí em sala de aula para fazer essa parte da produção historiográfica e, consequentemente, repensar essa história, levando assim ao aprendizado autônomo de cada um dos senhores. Boa escrita, bons estudos, nos vemos na próxima.